Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma edição mais do que especial do nosso Sisttalks. Hoje eu encerro a primeira temporada do podcast do SIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes. E eu não poderia receber uma pessoa mais legal, mais incrível, que foi citada aqui nessa mesa, nos nossos 13 episódios, pelo menos umas 8 vezes. Ele é uma referência, ele é uma sumidade, ele é um dos fundadores do SIST, ele é Managing Director da Risk Veritas, ele é o cara do seguro, do gerenciamento de riscos, da gestão do Brasil. Com certeza, quem acompanha o Sisttalks, quem acompanha o SIST, quem conhece do universo de seguros e transportes, já ouviu falar dele e eu estou muito feliz de te receber aqui nos nossos estúdios. Alfredo Chaya, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Obrigado, seu carinho, Cris. Obrigado aí pela gentileza do convite. Obrigado a você pela contribuição que tem dado, né, ao SIST por essa nova iniciativa, por mais essa iniciativa importante na comunicação, construir, levar a cultura ao mercado. Sinceramente, obrigado a tua ajuda também nesse sentido. Feliz de poder estar ajudando aqui nesse bate-papo final de 2024. 2024, já quase em 2025, já olhando para o futuro. Já trabalhando em 2025. Trabalhando muito, né? Para esse entregando 2025. As obrigações de 2024, mas já pronto para rodar 25. E aí, aproveitar esse teu gancho, quantos anos, 12 anos atrás, quando nasce, né, a ideia do que hoje é o SIST, do que hoje é o Clube Internacional de Seguros e Transportes, como isso aconteceu, Chaya? Você é um dos fundadores, de onde veio esse movimento que hoje é o SIST? Perfeito. Eu acho que também, quis até por indelicadeza da minha parte, mas saudar ao público, né, que acompanha o SIST, convidá-los a seguir participando e se integrando, trazendo novos convidados ao SIST, esse grande ecossistema reunindo a logística de carga, a gestão de risco, as soluções de atenuação de impacto financeiro, os seguros, enfim, agradecer a vocês a participação e as contribuições que têm dado no desenvolvimento do SIST. E ali, Cris, de fato, 12 anos, e até um pouco antes, né, no embrionário que essa discussão tomou, ali havia uma clara percepção da necessidade de trazer mais o debate do que constituíam exatamente essas soluções de gestão de risco e seguro para o transporte de carga. O SIST já nasceu genuinamente no cargo, ele nasceu focado para essa atividade, para esse setor. Reuniu ali naquele primeiro momento profissionais que eram essencialmente do ecossistema securitário, e aí segurador, corretor, gerenciador de risco, regulador de sinistro, advogados. Então ali naquele primeiro momento já reuniram aqueles que estavam focados genuinamente com essa vocação, com essa doação ao setor. Ali no primeiro momento também com Geraldo e com tantos outros que também compuseram aquela primeira turma. A gente sempre menciona isso não com saudosismo, mas com uma satisfação de ver que numa sala pequena aquelas tantas pessoas se reuniram para um propósito e isso frutificou, avançou ao tamanho que a entidade toma hoje. Então realmente com muita alegria que a gente vê essa trajetória. Uma memória, né, com uma memória carinhosa, positiva, né? Sim. De como tudo isso nasceu. E nesse nascimento ali, isso foi 2012? Por ali, sim. Foi por ali, 2010. De 2011, começam ali alguns bate-papos, até que em 2012 as coisas se avançam. Você se lembra do momento em que você olhou e falou, existe, está criado? Como uma fotografia, não é mais do que a fotografia, como um filme, porque ali todos os debates, as primeiras reuniões na sala de um desses participantes, desses fundadores, o Serra ali naquele primeiro momento, e aí fomos nos reunindo, e seguidas vezes, a constituição de um estatuto, porque não era só uma ação entre amigos, era um propósito e uma estrutura séria para levar adiante. Então, como é que a gente foi regulamentando isto? As sucessivas atualizações, nem tantas, mas as atualizações necessárias de estatuto,
e assim até aqui. Então, sim, bate uma foto em que aquele primeiro momento as pessoas reunidas como amigos, como companheiros de mercado, se reunindo para um objetivo comum, constituindo as estruturas necessárias, iniciando as atividades ainda no centro de São Paulo, com um almoço, naquele primeiros etapas, era um almoço simultâneo a uma palestra, então um convidado trazia um tema, enquanto o grupo participava ali também, enquanto almoçava. As coisas foram avançando para o workshop, para uma sala de eventos, depois para o congresso no centro, avançando, aí tomou aquela decisão, e agora? Pô, temos que crescer, como é que é o próximo passo? Aí a determinação, coragem de também levar isso para um patamar maior e ir para o World Trade Center, onde estamos hoje. E assim, a cada etapa, e agora? Vamos colocar régua aonde? Agora vamos para o próximo. É um frio na barriga. Funcionou até aqui, agora temos que botar num outro patamar superior e assim por diante. Não, e comemoramos agora 10 anos de ExpoSist, o maior congresso internacional quando a gente pensa em seguros e transportes da América Latina. Então, o nascimento, essa fotografia, né, desse nascimento para hoje, quase 2025, quais que são as principais evoluções que não, eu vou te dizer assim, não só a evolução do CIST, porque o CIST ele é esse ecossistema, né? Então, qual que é a principal evolução ou as principais evoluções, Chaya, que você identifica em logística, em transportes, em seguros? O que o mundo do nosso setor mudou em 12 anos? Muito, e o CIST não poderia ignorar esta realidade. Então, o primeiro ponto o CIST avança genuinamente por seu DNA, né, por transformador, né, de contribuir para o desenvolvimento desse setor no Brasil, mas Ato Contínuo também olha o seu contexto e não pode ignorar a importante transformação que a logística vem sofrendo nessa década. E aí, independente de pandemia, Cris, está muito claro o avanço que o setor experimentou nesse período, em todos os modos de transporte, em todos os sistemas de produção e consumo, em canais de distribuição, o advento no sentido de expansão das soluções de comércio eletrônico e as demandas de última milha. Então, uma transformação importante que impactou, eu vou te dizer que não é nem só a logística, impactou a sociedade. A forma com a qual a gente consome. Nesse sentido, Cris. Então, o CIST não está simplesmente inserido num setor que vai avançando e que tem que responder a isso. Nós estamos inseridos literalmente num dos setores mais críticos, né, da sociedade. Que eu vejo muito isso é uma conversa que a gente tem naquele domingo no almoço de família, que é o seguinte: da hora em que você acorda, toma o seu café da manhã, tem logística, tem transporte. Aí você vai para o trabalho, é transporte. De alguma forma, você não é uma carga, mas você está em transporte. Quando você olha para o lado, tem o caminhão do Mercado Livre, ou o veículo menor do Mercado Livre, fazendo as entregas na sua casa que você comprou online. Perfeito. Eu vou te confessar que hoje até o remédio para o meu cachorro eu compro no Mercado Livre. Tem logística envolvida até no comprimido que o meu pet consome em casa. O jeito de viver do ser humano, ele não existe cada dia mais, mas especialmente nesse mundo digital, sem logística de ponta a ponta, de ponta a ponta. Pronto, Cris. Você citou alguns exemplos de maneira muito objetiva, muito direta para a percepção de todos daquilo que é o que é visto, o que é percebido, que está ali na última milha. Mas ao grande público e a todos, né, o alerta para refletir sobre como matéria-prima entra na cadeia de produção, como aquilo se transforma para chegar no final. Então, o tamanho do ecossistema para esse café ficar pronto. É isso. E é gigantesco, e é puramente logístico. Então, houve sim na sociedade importantes disrupturas, e estamos vivenciando um outro momento importante também, sem entrar em discussões mais
mais profundas, mas só citando, só para ilustrar um pouco o que a gente está discutindo aqui, Cris, se nós pegamos aquilo chamado de globalização, em que os sistemas de produção e consumo foram distribuídos geograficamente, né, segundo suas melhores condições de competitividade, aquela dinâmica produziu o que estamos discutindo aqui. É isso. Uma estrutura bastante complexa e interdependente em relação aos seus processos logísticos, seus riscos associados e aquilo que representava de solução de riscos seguros. Muito bem. Estamos num momento, você mencionava, esse novo 2024-2025, como é que a gente está olhando para diante? Nós estamos olhando aquilo que aponta, não será um processo rápido, como também a globalização não foi, aponta para uma redistribuição desses sistemas de produção e consumo. Aponta para algum grau de protecionismo, para algum grau de onshoring, né, trazer de volta para perto esses tais sistemas de produção. De novo, não será tranquilo, isso do ponto de vista global. Do ponto de vista nacional também, Cris, se olharmos num longo prazo, a nova legislação relativa ao marco legal do tributário, a nova legislação tributária, vai rearranjar os sistemas de produção e consumo localmente, nacionalmente. No Brasil. Aqui. Significa também que esse processo vai se dar num longo período, não é aquela história de que, então, o imposto recolhido no consumo, no ponto de consumo, vai trazer a produção para mais perto, não é tão direto dessa forma. Nem tão simples. As estruturas estão instaladas, há N outros fatores para determinar a relocação desses sistemas produtivos, mas é certo que haverá alguma influência, né, algum impacto nisso. Então, estamos vivendo bastante nisso. Outro tema que também mudou, e a gente está vivenciando isso, é como, e certamente esses serão temas que a gente vai percorrer ao longo do bate-papo, como sustentabilidade e inteligência artificial também estão impactando o setor, essas cadeias de produção e a logística de carga, riscos e seguros de maneira associada. Então, tem muito chão pela frente. Tem muito chão, e quando a gente pensa no desafio hoje, vamos lá, passamos 12 anos, e o 25, né, 2025 para frente. Quando a gente pensa nos desafios hoje, você citou sustentabilidade, as novas tecnologias, a inteligência artificial, e há, né, uma série de outros itens que você pode trazer para nós, como, por exemplo, a questão da intermodalidade, os desafios, no caso do Brasil, de um olhar para um futuro ferroviário. Hoje, desafios, hoje ou amanhã, né? Vamos olhar para 2025. Quais são os nossos desafios desse amanhã próximo? Muita transformação, como a gente começou a enumerar aqui, eu concordo contigo, mas talvez o primeiro, mais fundamental, mais importante desafio, globalmente, e numa dimensão ainda mais crítica em relação ao Brasil, é qualificação, Cris. Profissional. Qualificação profissional. A gente indiscutivelmente um dos principais desafios de tantos países e no nosso, e dentro do contexto logístico, não significa para que não percebamos de que não temos um nível logístico, um nível de sofisticação de logística, gestão de riscos e seguros adequado no país. Não é disso que tratamos. Há inúmeros exemplos para confirmar a capacidade de produção, a capacidade intelectual, profissional do mercado brasileiro. Nós não estamos nem de longe tão atrasados assim, Cris. A minha insistência é de que estas transformações que estão vindo no horizonte exigirão, inexoravelmente, do mercado brasileiro e de todos nós a preparação para essa nova realidade. É nisso que eu aponto. Uma evolução e uma qualificação que hoje a gente já observa um pouco mais na Europa, nos Estados Unidos, sim, no Canadá. Sim. Os contatos, né, tanto do ponto de vista acadêmico, como de vista de mercado, institucional que a gente tem com os colegas fora,
estão sinalizando claramente que esse tema está na pauta e eles começam a avançar. O CIST se debruçou a isto, de sua fundação até aqui. Vale resgatar, Cris, e trazer a todos, o CIST é fundamentalmente um binômio importante: conhecimento e relacionamento. Sim. Conhecimento no sentido de qualificação, né, de preparação para difusão de conhecimento formal. Sim. Relacionamento no sentido de ser o ponto de encontro, de mercado, de amigos, de fazer novos negócios. Então o CIST nasce com essa cara multilateral e com o propósito de atender essas duas frentes. Nesse meio tempo, foi possível avançar com convênios com instituições de ensino superior para cursos de pós-graduação, para cursos de especialização. Então, o convênio com a ANS trouxe essa perspectiva. O CIST não é uma entidade de ensino, então não tem a habilitação legal para poder fazer pós-graduação, mas pode, em convênio com com a ANS e outras entidades, organizar esses cursos e trazer o conteúdo necessário, especializado, aquilo que o mercado precisa. Então, assim foi, com acho que umas 4 turmas de MBA, outras turmas de especialização, transporte nacional, logística internacional. Então, essa pegada que veio tracionando o CIST até aqui. Eu acho que também esse momento de transformação exige, Cris, demanda que uma entidade multilateral como o CIST, também de maneira institucional, se estabeleça suas conexões, seus contatos, traga outros intervenientes, outros órgãos de Estado para as discussões sobre o tema Exato. de logística de carga, gestão de riscos e seguros. Assim foi com a ANTAC, assim foi com o MINFRA, foi com NTT, com CETESB, com Receita Federal, tratando, né, e recentemente, uma contribuição da Receita Federal num debate para falar de OEA, e assim, com o Poder Judiciário, convidando juízes, desembargadores a vir ao debate, contribuir para esse debate com o CIST, entidades logísticas, setores, literalmente entidades do setor de logística, CETESB como outras entidades que vieram contribuir. Então, essas relações institucionais. Também, outro tema que me é importante, 2 temas que são importantes para todos nós, eu confio muito nisso também, Cris, nas questões de responsabilidade social e no reconhecimento da liderança, da capacidade executiva das mulheres assumirem esse papel de liderança no país e nas entidades. Assim foi. Então, a possibilidade de trazer uma diretoria com uma participação maior de mulheres. Acho até que, atenção mulheres, atenção executivas, venham participar do CIST, apresentem-se como tal. Eu acho que já está na hora de termos uma mulher na presidência do CIST, e, Cris, essa sempre foi um anseio de trazer esse tema para bordo. As questões de responsabilidade social com convênio, com entidades que se dedicam a esse propósito, então, formação de jovem aprendiz, dentro daquilo que prevê a legislação nacional na preparação e qualificação desses jovens. Então, como é que traz essa turma para participar desse ecossistema, estar exposto e poder ser chamado para entregar o jovem melhor preparado para as empresas. Então, acho que foram um período, foram uma década, um pouco mais de uma década intensa, Cris, com workshop, com as pós-graduações, como falamos, com os congressos que vieram até aqui, mas você bate num ponto legal. Ok, viemos até aqui. E agora? E agora? Mas você sabe que... Como é que a gente lida com um mundo que está se transformando? E todos esses temas que você traz, Chaya, com muita assertividade, com conhecimento bastante profundo, eles são determinantes para o nosso futuro e eles têm que estar no planejamento estratégico, né, de todas as companhias do setor. Sim. Muito foi falado também aqui na nossa temporada sobre esse desafio da qualificação profissional, esse desafio do humano, das pessoas, da sustentabilidade, da responsabilidade social, da presença maior de mulheres. Você comentou entre as parcerias, né, o CETCESP. Hoje a Ana Jarruge, presidente do CETCESP, uma mulher, é um exemplo para outras mulheres como
o Chaya trouxe, que se vejam nesse papel de uma liderança protagonista, uma liderança que possa demonstrar e inspirar outras lideranças femininas a também emergirem nesse segmento que, como a gente comentou desde o começo, é fundamental para a nossa economia nacional assim, e global. Perfeito. Ainda predominantemente masculino. Ainda predominantemente curiosamente, masculino. O trinômio, né, esse ecossistema onde o CIST está inserido, logística, riscos e seguros, ele é predominantemente masculino. Mas já bons exemplos mostrando o resultado que essa incorporação da liderança feminina traz, seja em seguradoras, inúmeras seguradoras lideradas por executivas, gerenciadoras de risco, algumas, mas especificamente o Gristec está liderado exatamente por duas executivas, duas mulheres de alto gabarito, de alta capacidade. A logística, durante todo esse trajeto, o convite a empresas de logística que vieram trazer sua contribuição para o debate, várias executivas de altíssimo gabarito. Então, indiscutivelmente, funciona. Cris, se olharmos em sociedade, nos milênios que compõem a evolução da sociedade humana, né, demos a nossa contribuição e não chegamos tão bem assim, né? Isso. Então, ainda tem um caminho, né? Acho que está na hora das mulheres assumirem isso para ver se melhora. Melhor do que fizemos até aqui. E aí, Cris, se colocamos, e aí vamos tangibilizar isso de maneira direta, se nós colocamos essas transformações em que os sistemas de produção, consumo na sociedade está experimentando. Então, a gente está falando especificamente da logística, estamos correlacionando aqui alguns temas. Então, aumento de intermodalidade. Exato. Como é que a gente conecta, você mencionava, como o remédio, o produto de consumo chega até o consumidor final, só como é que isso saiu de uma matéria-prima em diferentes geografias. O Brasil está inserido nisso, na exportação agrícola e mineral. Como é que aquele aço vai e depois volta em outro formato, como é que ele chega em outra geografia também, numa terceira parte. Então, esses aspectos de intermodalidade estão, assim, de maneira muito intensa e cada vez maior. E aí, como esses riscos intrínsecos, como é que essa função de operador logístico, como é que essa função de operador multimodal vem para a equação, como é que a gente endereça as soluções de gestão de risco e seguros a essa realidade. Comentamos há pouco sobre os aspectos de sustentabilidade, isso vai ser um tema que vai se repetir inúmeras vezes, pela óbvia relevância que isso traz. Então, especificamente na logística, qual é a pegada de carbono dessas operações de transporte, sejam ela rodoviária, fluvial, aérea? Então, se de um lado a gente está falando lá do combustível aéreo sustentável, né, o SAF, como é que isso vem para a perna aérea? Como é que o etanol, gás natural, biodiesel também incorpora em operações marítimas? Como é que grandes embarcações passam também a usar esse tipo de combustível? Como é que, naturalmente, a frota rodoviária incorpora um pouco do biodiesel, incorpora um pouco do gás natural? Como é que isso vai se transformando? Como é que isso vai incorporando? Como é que usamos ainda mais o fluvial? Exato. Né? Eu acho que ainda não dá para dizer, Cris, e infelizmente, a despeito do nosso potencial hidroviário, a gente ainda não pode falar no Brasil de hidrovias. Mas nós temos vias navegáveis, que poderiam ser ainda muito melhor aproveitadas. Já progredimos, mas há espaço para ampliar isto. O corredor do Arco Norte, do Centro-Oeste para o Arco Norte, é um dos exemplos mais repetidos nesse detalhe do hidrovias. Então, eu acho que está aí um desafio novo. Um tema que invariavelmente passa nos nossos bate-papos, aquilo relativo a risco climático. Sim. Como esse aspecto que representa um ponto de atenção para os sistemas de produção, para a sociedade, também representam um cuidado, um endereçamento do que precisa ser feito na logística de carga. E aí, de novo, não só na armazenagem, mas também no próprio deslocamento dos bens. E os eventos recentes têm nos mostrado, e aí eu não vou nem me ater apenas ao Rio Grande do Sul, agora nesse 2024, mas basta olhar para Valência agora na Espanha. Enfim, os eventos recentes têm nos mostrado que não dá para esperar.
é agora, né? Quando a gente pensa nas questões climáticas, a preparação, a antecipação, a predição tem que ser imediata. Cris, eu vou aproveitar a tua provocação, tua reflexão, para sugerir a mesma leitura por outra perspectiva, que é o seguinte: é de ontem. É exato. E um exemplo de calendário para ilustrar um pouco, para materializar um pouco essa forma como eu trago, Manaus experimentou a seca, a estiagem e a restrição de profundidade de rio e restrição de calado de navegação ano passado. E viveu de novo a mesma situação esse ano. É isso. Não aprendeu com o erro. Ano passado, curiosamente, conseguiram em 2024 incorporar algum planejamento, dado a experiência de 2023. Então, 2023 foi bem ruim, houve parada de produção, houve restrição de escoamento daquilo que estava ali tanto no inbound quanto outbound, na zona de produção, na zona industrial de Manaus. Esse ano, um pouco menos, conseguiram relocar parte da operação para Itacoatiara, mas, de novo, só para dar essa conotação de que evento climático não é só alagamento, não é só vendaval, é também estiagem, é também a seca e incêndios correlacionados. Então, para dar essa referência, você trouxe Espanha, tivemos recentemente, ainda esse ano 2024, 2, 3 eventos no Caribe, né, na parte da América Central. Então, são pontos que estão impactando fortemente a sociedade e continuam naturalmente a logística também. O debate, de fato, assertivamente você traz, não é para amanhã, nem hoje, é para ontem. Já está ontem. Já está ontem. O que traz, Cris, a discussão do seguinte: como sociedade, Estado e empresas aumentam a sua resiliência para encarar essas situações. Exato. Se falarmos em sustentabilidade, em N outras iniciativas para tentar atenuar estes eventos climáticos extremos num horizonte futuro, esta realidade é inexorável porque temos que tratá-la agora. Então, se a gente não pode evitar que uma tempestade, que um furacão, que um tornado, que uma seca se estabeleça, como é que aumentamos a resiliência para lidar com essa situação no imediato? Então, a gestão de risco, as soluções de seguro também endereçando essas questões. E nesse sentido, eu queria fazer aqui um paralelo, Chaya, a sua atuação institucional enquanto CIST é fundamental e ela tem muito também do executivo Alfredo Chaya. Então, com esse olhar das soluções tecnológicas, como que hoje, vamos lá, como não, quais são 3 ou 4 soluções que hoje lá na Risk Veritas, que você dirige, você destacaria como talvez caminhos potenciais que inspirem inclusive outras empresas, né, pensando em setor, né, que inspirem outras empresas a serem mais estruturadas, estratégicas, antecipatórias? O que hoje você vê de diferencial nas soluções oferecidas na Risk Veritas? Nós estamos com 3, 4 frentes principais, Cris, 4 verticais principais. Mapeamento de exposições, então perceber um check-up, uma visão 360 graus sobre o que pode impactar a operação. Então isso não é trivial. A gente percebe que invariavelmente os planos estratégicos, os planos de gestão de risco, as soluções de transferência de risco estão congeladas, estão travadas em modelos básicos. Então, como esse diagnóstico ampliado consegue trazer luz a exposições que não estavam mapeadas antes, não estavam identificadas antes. A segunda perspectiva, segunda vertical, é a de análise de vulnerabilidade de instalações. Então, dado que eu estou sujeito a essa ou aquela ameaça, quais são as minhas forças para lidar com tal situação? Então, quais são minhas vulnerabilidades e aonde estão esses pontos mais fracos dentro do meu processo? A terceira dimensão é exatamente isso, dado um diagnóstico, como é que avançamos para implementar os níveis de proteção, de melhorias, para aumentar essa resiliência. Uma quarta dimensão já correlacionado à questão de sustentabilidade, como colocamos, como é que a gente avalia essa pegada de carbono num sistema produtivo, numa indústria, numa armazenagem, numa logística de carga. Então, essa dimensão também a gente tem incorporado. Então,
outra questão que a gente endereça, Cris, é que o cliente, ainda que hoje o nosso bate-papo e o SIST é essencialmente o processo logístico, mas o cliente não é uma única natureza de risco, ele é essa multiplicidade de fatores, de exposições. Então, Risk Veritas é a capacidade de poder levar esse diagnóstico de maneira mais transversal, daquela transversalidade de risco, da interdependência de fatores. Então, é uma estiagem com uma interrupção de negócios. É um evento de vendaval com dano material, né, com dano afetando a instalação. Se amplia seu mapeamento, ele tem muito mais visão, amplitude e capacidade de compreender e, consequentemente, antecipar eventuais... De trazer diagnósticos mais profundos e planos de ação melhores. Um tema que é bastante conhecido da logística, como o acidente rodoviário com extravasamento de carga ou de combustíveis representa um dano ambiental. Quanto que a logística de carga com contaminação de produto, contaminação cruzada de produto dentro da logística, quanto a erros e omissões cyber dentro de uma triagem, dentro de um operador logístico e dentro de uma operação de entrega. Sim. E assim vai se desdobrando. E essa evolução toda do mapeamento tão estratégico, né, de uma operação que funciona com tanta excelência, olhando para a digitalização, olhando para o quanto que a tecnologia é capaz de contribuir, não só no caso da Risk Veritas, mas para todo o segmento, o que você destaca desse mundo digital na aplicação de seguro e de gerenciamento de risco? Aí está, de novo, um importante desafio, mas, ao mesmo tempo, uma maravilhosa oportunidade para o mercado brasileiro, Cris. Só estou me lembrando aqui de um detalhe para contribuir na tua provocação anterior, quanto que mesmo a logística, não apenas sistemas de produção, mesmo a logística está muito fortemente relacionada a eventos de barreira não tarifária e a retenção de carga em acesso a um porto e seu potencial de dano material direto. Exato. Alteração de temperatura, ciclo de vida, life shell de produtos refrigerados e N outras circunstâncias. Quanto que a componente de risco político, o risco geopolítico interferindo na logística, e aí não estamos falando apenas do Golfo de Aden e outros gargalos no mundo, estamos falando de aspectos que vão se desdobrar dentro da logística de carga. Por isso, a minha defesa, Cris, de que não dá para abordar só o risco logístico daquilo que está em cima do caminhão. É todo um ecossistema. É o ecossistema inteiro. Você mencionava no início como o remédio, como o produto de consumo chega em casa. Então não dá para olhar aquilo só com a moto ou o veículo que fez ali a entrega em casa, mas ainda aquilo que veio da fábrica, ainda que veio da matéria-prima. É um desafio olhar o sistema de logístico como um todo. Para o teu ponto, inteligência artificial é o mais que se repete como transformação de tecnologia, Cris. E eu vou te dizer que no Brasil, para o bem ou para o mal, construímos uma base de serviços e tecnologia robusta para a gestão de risco de carga. Sim. Tinha um propósito específico lá do roubo e tal, mas o fato de que isso evoluiu e temos uma plataforma, de novo, tecnológica e de soluções de serviços importante. Sim. A questão é como é que a gente vai usar isso para levar adiante. Exato. Se nós correlacionarmos, Cris, que inteligência artificial é essencialmente padronização de regras, incorporação de inteligência, capacidade de reação a modelos definidos. Nós estamos falando que nós já temos os modelos. A inteligência artificial vem circunstancialmente relacionada a base de dados, a machine learning, como é que você faz a máquina aprender. E nós estamos falando de base de dados de pelo menos 1-2 décadas. Então, a capacidade que temos de fazer com que esses modelos de inteligência artificial
ganhem assertividade em suas abordagens preditivas é muito grande, Cris. É muito grande. Se falarmos de novo no trinômio de logística, risco e seguros, nós estamos falando que a logística tem essa base de dados e pode revertê-la, pode aproveitá-la para calibrar em soluções de inteligência artificial. Como a gestão de risco também colecionou, acumulou um volume de conhecimento e experiência, não do ponto de vista apenas dos indivíduos, mas também de volume de dados. E eu vou te dizer, Cris, e aí uma provocação aos colegas, aos amigos que estão na gerenciamento de risco, a obrigação desse setor de trazer para o mercado as novas soluções de inteligência artificial, quase que numa predição de uma iminência de roubo ou de acidente. Uhum. Incorporamos bastante tecnologia a bordo, Cris, e foi aquele gato e rato, né, quem olha o setor há um pouco mais de alguns anos, né, 2 décadas e pouco mais, a gente vai lembrar que era gato e rato. Colocava um nível de proteção e o Darth Vader e o lado negro da força ia lá, violava aquilo e vinha mais uma outra camada e assim sucessivamente. Como é que nós estamos no momento? Mas de tudo isso representa um acúmulo de experiência que não é trivial, Cris. Não é. Como tudo isto, como essa massa é utilizada, essa massa crítica é utilizada para calibrar os modelos de inteligência artificial e permitir, sim, com razoável assertividade, a antecipação de que, aquela viagem pode até não ser, mas, tá com toda a cara de que isso aqui vai resultar num roubo ou vai resultar num acidente. Então, eu acho que essa parte de gerenciamento de risco vem forte nisso. Os setores, os seguradores também estão investindo, a gente tem discussão com executivos do setor, e há iniciativas importantes na linha de ganhos de eficiência internos, agilidade, emissão, controles internos, mas também começa a aparecer soluções de análise de risco e subscrição, já levando em considerações os riscos climáticos, eventos climáticos extremos, mas também perfil de risco. E aí, Cris, se olhar de volta para o setor de logística, e aí, de novo, um outro chamamento às seguradoras, às corretoras, é perceber que o cargo, que o Marine, às vezes não, na denominação internacional, o Marine é um guarda-chuva muito amplo, mas que o transporte de carga tem, em alguma medida, uma possibilidade de padronização, de parametrização. Significa que este setor também pode lançar mão de soluções de inteligência artificial na análise das exposições, na análise dos riscos intrínsecos, na subscrição. Então, dá para ampliar a presença do mercado, e aí nós estamos falando de soluções de negócio, no sentido, essa ferramenta não apenas como tecnicismo que representa, mas como é que ela se desdobra num negócio. Como é que essas estruturas ganham assertividade nas suas análises, ao mesmo tempo que ganham capacidade de ampliar sua oferta? Como é que ela é capaz de levar essas soluções de gestão de risco e seguros para um público maior, para ampliação da base de segurados? Então, Cris, a direção, a oportunidade está posta. Então, a gente tem um know-how acumulado, a gente tem a base de dados acumulada, a gente está com acesso a tecnologias, nos resta aquele desafio inicial de qualificação de mão de obra. Né? Como é que o SIST, em sua medida, e todo o setor, precisa ir contribuindo para formar essa mão de obra qualificada para vir incorporar, para vir pensar, contribuir para a definição das soluções. Poxa, e aí está aí a provocação a todos, né? Aos profissionais a virem se enganjar para se preparar para esse jogo. Chay, depois desse bate-papo aqui, você vai ser chamado por todo mundo para ajudar a montar o planejamento estratégico de 2025. Estamos prontos, já fazemos isso e estamos prontos para apoiar, para seguir com isso, Cris. Conversar aqui, o pessoal que está nos acompanhando, conversar com o Chaya é falar com uma enciclopédia. Você tem um nível de conhecimento, de visão de mercado, de visão de futuro, que eu já vou
adiantar aqui um convite para você abrir a temporada 2025 com a gente, porque aí a gente vai ter muito mais tema ainda para abordar. Nosso tempo hoje chegou no limite, mas eu quero que a gente fale muito ainda sobre questões regulatórias, mais tendências de futuro, olhar para as novidades do segmento de seguros. Então, com certeza, você que está nos acompanhando também vai querer. Primeira entrevista de 2025 vai ser com o Shaya de novo. Aí a gente já vai ter virado o ano, o pessoal já vai estar com o planejamento estruturado, a gente vai poder acompanhar com eles como é que está indo, como é que está rodando. Mas, Shaya, antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta quase que o oposto da primeira. Como é que você vê o CIST, como é que você vê o segmento nos próximos anos? Assim, qual que é seu... Aqui é um pouco de sentimento com muito conhecimento técnico, né? O que você vê para esse futuro do CIST? Brilhante, desafiador, ainda importantes aspectos a serem superados dentro da estrutura da entidade, ao mesmo tempo bastante vibrante. Cris, você, na tua última parte, obrigado pelo convite, à disposição de apoiar, e mais uma vez, o sincero, genuíno agradecimento à contribuição que você tem dado neste canal de comunicação da entidade e para o mercado. Fundamental, a gente está falando de formação, qualificação, e aí a comunicação como um dessas ferramentas, um desses instrumentos para isso alcançar o indivíduo que está lá. Você mencionou o marco regulatório, há importantes transformações nesse momento, seja um novo marco legal de seguro, vai transformar todo o setor, não apenas o seguro de transporte de carga, as questões relativas à recente aprovação da nova lei de seguro de transporte, as circulares que vêm daí. Então, os marcos regulatórios que estão apontando para a segurança da carga, né, para questões de receptação. Então, aí sim, importantes pontos a serem acompanhados para 2024, 2025 e adiante, porque isso muda a dinâmica e aí a entidade reage a isso, Cris. Então, há sim importantes pontos para pensar como o CIST vai apoiar, cumprir esse papel institucional de ser esse fórum multilateral para reunir a logística, a gestão de riscos, seguros, as entidades de Estado a pôr o tema para avançar. Então, aí está aí um dos desafios do CIST. A questão da participação mais ativa de todos, aí, de novo, é chamar o público a vir participar da entidade, sejam eles indivíduos profissionais, sejam empresas, sejam as entidades setoriais. O CIST tem essa característica que ela não é uma entidade de classe, ela não é uma entidade de um setor, ela é objetivamente, genuinamente um fórum multilateral. Então, está ali o espaço para esse debate, para reunir as diferentes perspectivas e trazer ali um caminho de futuro. Então, Cris, por tudo isso, está aí, a sociedade está nesse momento de ter que buscar um entendimento, de ter que buscar ali um caminho do meio. O CIST tem essa cara, tem esse jeito de ser multilateral, de ser o fórum para esses encontros e troca de experiência. Então, você está vendo, marco regulatório, mudança de sociedade de produção e consumo, necessidade de qualificação. Isso. Por isto, Cris, a despeito dos desafios reais da entidade, por isso eu vejo um futuro muito forte, muito brilhante, porque o CIST está no meio desse processo, é um desses intervenientes. Então, eu acho que a minha visão para o CIST é bastante positiva, cara. Sabe que quando eu te ouço, quando eu vejo o CIST todo, me vem algumas palavras à mente. Primeiro, vanguarda, sempre vanguardista, e ao mesmo tempo que tem tradição, tem história, tem inovação, tem evolução, tem esse olhar para o futuro. Muito obrigado, Shaya, pela sua presença, pela sua generosidade em dividir conosco o seu conhecimento, um pouco da sua história, de como tudo isso aqui começou. Eu quero aproveitar para também te agradecer pelo convite, pela autonomia, pelo respeito a todas as ideias e sugestões que a gente traz enquanto comunicação e marketing para o CIST. Muito obrigado. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também adorou e teremos um próximo bate-papo já no comecinho de 25. Aí estamos, Cris. Boa sorte. Desejar a todos conclamar, né? Convidar mais uma vez, como você faz, mas também gostaria de deixar aqui o convite a todos que venham a participar do CIST, dia 4
de dezembro, abertura do próximo congresso, dia 5 de dezembro, a plenária com feira de negócios, um extenso debate, e chamá-los a participar aí das atividades, desejar aí uma boa sorte, proteção, saúde, sabedoria, coragem e força para seguirmos em frente, né, Cris? Isso aí. Que 2025 e adiante vem aí. Boa sorte, obrigado, Muito obrigado, Chaya, obrigado pelo bate-papo, obrigado você que nos acompanhou. E nesse último episódio da temporada, eu não posso deixar de agradecer a sua audiência, seus comentários, a forma como cada um de vocês que esteve conosco aqui no CIS Talks foi generoso, foi atento, dividiu ideias. Agradeço aqui ao Alfredo Chaya, fundador do CIST, hoje presidente do conselho. Agradeço também ao Frederico Leopoldo, ao Tiago Camilo, presidente e vice-presidentes, por toda a liberdade e autonomia que me deram para conduzir com muita responsabilidade o CIS Talks. Eu tenho certeza que foi um dos momentos mais legais, importantes, estruturados, estratégicos da minha história. Foi uma satisfação e uma alegria estar com vocês, e a gente se encontra em breve. Um abração, um ótimo final de 2024 e 2025 tá aí. Tchau, tchau, até mais.